tudo bem? Mais um vídeo aqui com vocês. E hoje o assunto continua nas questões polêmicas e nas quebras de tabus. O assunto que eu vou falar hoje, querendo ou não, é uma continuação, né, do que eu falei no último vídeo. E é sobre desencarne, né? O que acontece? Hoje a gente vai quebrar um pouco de mito e paradigma desse assunto, né? Naquele dia eu falei sobre isso aí, quebrando uma série de mitos sobre a morte, desmistificando pra gente, por que a gente tem medo da morte, por que é tão presente esse medo da morte aqui no Ocidente. Então eu trouxe uma série de reflexões para a gente incorporar dentro do nosso ser a consciência de que a morte é algo certo, né? Faz parte de toda a vida, de tudo que a gente for, tudo que a gente precisar fazer criar na nossa vida, precisa primeiro se destruir. Tudo há uma morte. Todo momento, tudo que vocês fizeram há uma morte. Até, vamos dizer, um exemplo, o alimento. Não importa se é vegetariano ou se tu não é. Tudo que tu for comer, aconteceu alguma coisa, teve que morrer ali para tu poder te alimentar daquilo ali, seja um animal, seja um vegetal. Então já na própria, vamos dizer, já lá no plantio, eu tive que matar alguma coisa para conseguir plantar e conseguir colher. Então é algo que é muito importante vocês internalizar, que a morte é algo que faz parte da nossa natureza e é necessário. O adubo orgânico, a folha da árvore, tudo na natureza está em plena morte e renascimento. Plena morte e renascimento, assim como nós, que estamos encarnados agora, estamos no processo de morte e renascimento a todo tempo. Como eu falei, a todo dia, a gente dorme, renasce de manhã, morre, né, de noite e renasce de manhã. Como eu falei, durante um período de uma vida, a gente já veio várias vidas de vários personagens interpretando. Então o que eu vou falar hoje é sobre o que acontece quando tu desencarna. O pessoal aí que talvez tenha perdido algum ente querido, é bom ficar sabendo dessas coisas, é bom trazer essa consciência para si, para saber o que pode fazer por aquela pessoa, o que pode fazer, o que não pode fazer também. Porque a gente vê uma série de apegos, uma série de mitos e esperanças que acaba atrasando a evolução às vezes do desencarnado, acaba segurando a pessoa no lar, a pessoa não consegue se libertar, e às vezes ela até tem a intenção de se libertar, mas aquele sentimento de apego dos familiares está segurando ela ali. E aí ele não consegue sair do plano terreno, fica aqui vagando, porque literalmente vagando. Então, isso é comum, isso é muito comum, mas a gente trazendo esse conhecimento, vocês já vão ficar mais atentos, já vão saber o que fazer, e até na hora que nós desencarnarmos, a gente vai saber o que fazer, quem buscar, o que buscar, qual tipo de consciência, qual tipo de pensamento a gente deve buscar. Então, deixa eu ver. Desencarnou. Para onde vai? Primeiramente, para onde tu vai? Vai dizer, mas tu nunca morreu, como é que tu sabe? Quem disse que eu nunca morri? Quem disse que eu nunca morri? Quantas vezes tu que está me olhando aí do outro lado já morreu também? Só não se lembra. Então, quando a gente começa a se abrir mais para essas questões espirituais, para essa busca, a morte é algo tão simples e tão corriqueiro, e que como se fosse trocar de roupa. Então, quantos espíritos eu já conversei e já experienciei a vivência deles em trabalhos de apometria, em trabalhos de desobsessão.
E a gente sente o sofrimento, a gente troca uma ideia com eles, assim como eu estou trocando com vocês. A gente troca uma ideia com nossos mentores e a gente começa a obter essas informações, começa a colocar em prática. E isso nos dá segurança de falar sobre esse assunto. Mesmo que nessa vida eu não tenha morrido, entre aspas, pois eu já morri muito nesses meus 38 anos. Aquele que quando nasceu lá em 5 de novembro de 82, até aqui já teve que morrer muito para estar aqui conversando com vocês. E já morreu, já renasceu. Centenas de vezes. E creio que isso seja necessário. Para haver uma construção a gente precisa destruir. Precisa botar abaixo, fazer um alicerce. E às vezes se o alicerce não está bem, a fundação não é boa, vem tudo abaixo de novo. A gente constrói de novo. E assim vai. Esse é o processo da vida. Então para onde a gente vai? A gente vai, primeiramente, tudo depende da nossa consciência. Tudo depende do nosso amadurecimento de consciência. Quanto a gente tem de consciência. Entendeu? Então, quando se fala em umbral, se pensa muito como, claro, que como um lugar físico, mas um umbral nada mais é que a gente passa, quando a gente passa para outra dimensão, a gente não se para se deslocar de um ponto ao outro, a gente não precisa pegar um trem, aquela coisa toda. Então a nossa consciência vai nos levar para o local que a gente está vibrando. Conforme nós estivermos vibrando, a gente vai parar no dito cujo lugar. Se a gente estiver vibrando ódio, a gente vai parar num umbral que tem pessoas também afinizadas com aquele tipo de sentimento que a gente está vibrando mais. Entendeu? Desespero. Depende, é por isso que fala o vale dos suicidas. Claro que lá se formou um local pelo inconsciente daquelas pessoas vibrando aquela energia de suicídio. Então o umbral não é um lugar físico, é um umbral consciencial. As pessoas acabam se afinizando por vibração, por consciência, conforme elas vibram, e acabam formando um local comum que todas aquelas mentes juntas têm capacidade de manifestar. Entenderam? Bom, isso aí é algo, como você já sabe que nossa conversa aqui é sempre informal, eu não vou me aprofundar nesses assuntos. Vai ser sempre uma conversa para todos que assistirem e conseguir pegar alguma coisa. Não é para fazer um estudo aprofundado, porque também cada literatura que a gente já estudou fala algumas coisas diferentes, então eu não gosto de puxar para linha nenhuma, eu sou muito da linha universalista. Então isso aí esses detalhes não são tão importantes, mas a gente vai tocar nos pontos importantes, que são como obter uma consciência que permita tu te libertar do umbral grosso, vamos dizer. Numa visão, às vezes, espírita, o umbral é dividido em 3, mas eu conheço visões de outros segmentos aí que o umbral é dividido em 13, em 49. Então cada um diz uma coisa, mas vamos dizer que todos estão certos, na verdade. Cada um enxerga de uma forma, todos estão certos. Seja dividido em 3, umbral grosso, que seria a parte mais tensa mesmo, umbral médio e umbral alto umbral, que seria onde ficam as colônias. Tá? Então por que a gente tem que ir para o umbral? Por que a gente não pode ir para o céu? Porque a gente ainda está preso a sentimentozinhos de baixa vibração, invejinha, medo. Se a gente não vibrar em nenhum desses sentimentos, medo, vergonha, inveja, ódio, se a gente não vibrar nesses sentimentos de baixa vibração, a gente não vai para o umbral. Entendeu? Mas, apego, é aí que tá. A grande maioria, senão não estaria aqui no planeta Terra. Tá? Então se a gente está aqui é porque a gente ainda vibra, essas coisas ainda vibram dentro da gente. Senão a gente estaria num planeta de quinta, sexta dimensão. Não estaria num planeta de prova e expiação.
estaria num planeta de regeneração, ou regeneração plena até, mas a gente ainda precisa da prova e expiação. Que está terminando agora, o planeta Terra está dando um salto, né? E por isso que está toda essa confusão aí. Então, pessoal, quando a gente, é justamente isso aí, a gente cai, desencarna. Vamos supor que pega uma pessoa, que é o caso da grande maioria, que não desconhece as questões espirituais, não tem nenhum trabalho, ou não tem nenhum estudo, não tem nenhuma consciência espiritual. Veio nessa encarnação, vamos supor, nessa encarnação. E aí o que ele fala? Se ele já teve um trabalho em questões espirituais, se ele já tem aquele conhecimento dele interno, lá no inconsciente dele, de questões espirituais, é só questão de ele virar a chavezinha quando ele estiver lá no umbral e buscar a luz, buscar uma oração, buscar uma conexão com o alto, para sair dali. Mas às vezes a pessoa não tem nada, nunca, ainda é bruta ainda, vamos dizer. Não teve ainda um polimento espiritual. Então ela fica presa nas coisas que ela conhecia. A consciência dela era material. O que ela vai ficar? Ela vai ser atraída para a empresa que ela tinha, para os lugares, para a família, e ela vai andar na casa dela e aí vai dizer, pô, as pessoas não estão conversando comigo, o que houve? Ela não, porque ela, na verdade, as crenças que conduz, o sistema de crença que conduz a vida dela, é que só existe o material. Então ela vai enxergar as pessoas encarnadas ainda e vai dizer, não estou me vendo, não estou falando comigo. Ela não vai ter aquela consciência que ela já desencarnou. Então às vezes não quer nem acreditar. Se vier alguma evidência que ela desencarnou, ela não vai querer acreditar, entendeu? Então até cair a ficha leva um tempo. O tempo aqui no plano terreno, na matéria, na terceira dimensão, é diferente do tempo lá. Então eu conheço vários casos assim de às vezes o espírito desencarnou e não tinha essa consciência espiritual, ficou ali preso nas coisas, ficou preso nas incompletudes dele, algumas brigas, porque é aí que quando a gente tira essa barreira, que é um filtro, o nosso corpo é um filtro na verdade, a mente é um filtro. Então o nosso ego cria um filtro entre nós acessar a nossa consciência ou não. Quando a gente tira esse filtro, a gente fica direto. É praticamente o efeito da ayahuasca. Uma hora eu posso fazer um vídeo só falando da ayahuasca. É o efeito da ayahuasca, porque aí tu tira aquela barreira que a mente, aquele filtro que a mente cria, e tu te confronta diretamente com a tua consciência. Por isso que, querendo ou não, a ayahuasca é uma ferramenta de expansão da consciência poderosa, porque tu te confronta com o que tu não está querendo ver, né? Ou que teu ego está se esquivando. E aí tu tem que resolver na marra, né? Não tem choro. Mas a gente pode um dia falar sobre isso aí, sobre as minhas experiências com a ayahuasca, que eu acho fantástica. Não posso contar tudo, né? Mas alguma coisa eu posso falar. E é algo fantástico quando tratado como sagrado, como tratado não como remédio alopático, né? Tá uma dor aqui, toma ali, mas é algo que tem que ser com um propósito divino, com um propósito de melhora, de auto-reforma, mas a gente pode conversar sobre outra hora, isso aí. Então, falando do desencarno, então, eu já vi aí, claro, eu estava falando do tempo, às vezes o cara desencarnou e está preso nas coisas materiais, ainda está preso naquelas situações, e já muitos casos, na verdade, a gente vê assim, em trabalhos de encaminhamento de espíritos. Às vezes o cara está 300 anos, 200, 100 anos. Só claro, para ele lá parece que passou 10 dias, vamos dizer. Mas aqui na Terra, aqui no nosso plano, já passou 100 anos. O cara desencarnou e está preso num círculo vicioso ali, que ele não consegue sair. E aí não tem ninguém que ore por ele. Muito importante. Muito importante. Assistam o filme Nosso Lar, quem não assistiu. Ali retrata bem didático, bem suave, uma forma muito bacana mesmo. O filme é fantástico, brasileiro. E é da história daquele livro, Nosso Lar, do Chico Xavier. E o protagonista é o André Luiz. É muito legal aquela história.
que era um médico na Terra que desencarnou. Então o poder da oração é algo fantástico, porque todo desencarnado, o que ele mais necessita? O que a gente pode fazer para ajudar um desencarnado? É oração. É oração. Por quê? A oração tem um poder, ela justamente, energia não tem distância. Então, à medida que eu emito uma energia, não importa se tu está na China, se tu está no último umbral lá, vai chegar aquela vibração em ti. Entendeu? E vai chegando, justamente, aí a pessoa vai pegando um ar espiritual, um ar energético, a pessoa sente aquela energia, começa a sair, não, eu tenho que mudar, eu tenho que sair dessa, eu tenho que pensar em alguma coisa para sair daqui. E começa a buscar, e começa, daqui a pouco busca uma fé que ela nem sabia que tinha lá dentro dela. E a fé não é, a fé não é religiosa, né? A fé é cultivar, reconhecer o Deus que há dentro da gente. Isso é fé. A fé é na gente. Entendeu? Porque a fé ficou muito fragmentada, na verdade, quando começou o pessoal a ligar muito fé com religião, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a fé, Deus é o criador de tudo. Deus não criou religião. Entendeu? Deus não segmenta. Então ele não discrimina nenhum. Então a fé é tu criar, é tu crer com muita, vamos dizer, crer, realmente crer, não acreditar. Porque quando tu acredita em alguém, tu acredita no que fulano lá, no que o pai, o pastor, o sacerdote falou. Mas a fé é tu crer. Tu crer e nada vai mudar isso aí. Então é uma crença em poder maior que criou desde o átomo, desde uma célula, desde uma molécula, até os mundos, até planetas perfeitos, cada coisa perfeita. Entendeu? Então, quando às vezes a pessoa está lá e aí, através de uma oração, ela consegue se conectar com aquela fé dela. Ela recebeu uma oração e é tipo uma carta. A gente vê no nosso lar isso aí, o cara recebe a autorização para ver lá as pessoas que oraram por ela e tal. Isso é interessante, funciona mais ou menos assim. Claro que lá já está na colônia já, mas mesmo estando ainda não sendo resgatado, ainda estando perdido no umbral lá, chega aquela energia em ti. E aí tu vai buscando a luz. Vai buscando a luz, daqui a pouco tu cria uma abertura, cria um amadurecimento dentro de ti, às vezes de tanto sofrer, que aí permite os trabalhadores, vamos dizer, os enfermeiros e médicos da espiritualidade, entre aspas, né? O pessoal que é as equipes que são socorristas, que se chama, de ir lá te socorrer, porque tu deu aquela abertura para eles. E eles, aí sempre dentro das leis universais, né, pelo teu merecimento, pela tua, vamos dizer, a lei do karma, que é a lei da ação e reação, tu criou aquela situação, eles vêm e te resgatam. Mas a gente, é muito importante isso aí, muitas vezes é pela oração de pessoas que gostavam de ti, que se lembraram de ti. Então, olha como é que é muito louca a coisa, porque às vezes tudo aqui na Terra é igual no plano espiritual. Tudo a única limitação é esse corpo que é pesado, o resto é tudo parecido, muito. Então aqui, justamente, tu faz o mal aqui, as pessoas não gostam de ti, lá embaixo também não vão gostar. E inclusive, tu não vai receber oração. Porque tu não fez amizade aqui, tu não deixou nada legal, tu não deixou um legado. As pessoas não vão orar por ti. E mais tempo tu vai ficar lá sofrendo, preso. Então esse papo que a gente está tendo aqui, como é que a pessoa faz para sair de lá? Amadurecimento espiritual. Por isso que é importante às vezes a gente saber o básico.
O básico é que a gente desencarna e a vida segue. Que a gente tem que fazer o bem, livre de interesse. Essas coisas básicas que a gente aprende em qualquer lugar, mas que às vezes a gente não pratica, que a gente não trata os outros com indiferença, nem com desprezo, porque isso aí vai retornar pra gente. Então é interessante deixar claro, às vezes as pessoas, o ente querido desencarnou, a grande maioria vai por umbral. Olha isso aqui, ó, num planeta de prova especial. São raros que vão ser socorridos direto. A grande maioria vai por umbral. O tempo que vai ficar lá que difere muito de cada amadurecimento de cada um. O umbral, querendo ou não, é como se fosse um lugar de expurgo, entendeu? Uma limpeza. É uma limpeza. Importante, as pessoas, os desencarnam, morrem entes, ele vai ficar lá, ele vai nos guiar, vai ficar olhando por nós. A pessoa não tem consciência nenhuma, às vezes, espiritual, não tem condição, não consegue nem ficar, não consegue nem sair do umbral. A pessoa está lá ralada, às vezes, nos lodos. Seja por abusou de qualquer coisa que ela tenha abusado aqui, que ela, vamos dizer, que ela cultiva dentro dela, é para onde ela vai lá, quando ela desencarnar. E fica presa naquele círculo até se libertar daquilo. Seja ganância, seja sexualidade desregrada, seja por ódio. E aí lá ela vai se afinizar com espíritos, com a mesma energia que ela vibrava, que ela vibra. Então, essa história de ele vai ficar olhando por nós, isso aí é o maior furado do mundo. Porque a pessoa não tem nem consciência, não consegue nem caminhar por si só. Então ela não vai conseguir olhar pelos outros nem a pau. Então a melhor coisa que tem a fazer é oração para essa pessoa, para que ela comece a obter lapsos de consciência. Com lapsos de consciência ela vai buscando saber o que fazer o que é necessário para sair dali, para talvez chegar uma ajuda e ela aproveitar aquela oportunidade, entendeu? Então, importante a questão do desencarne é diferenciar. Muitas pessoas vão dizer, mas então a gente não pode lembrar, a gente não pode... Não, claro que pode. Saudade a gente vai sentir a vida toda. Só que saudade está muito mal entendido. O conceito de saudade está muito misturado com apego. Então isso é importante saber o que é uma coisa e o que é outra. Saudade é tu ter emoções, sentimentos e pensamentos saudosistas, de experiências que vocês já tiveram no passado, tu lembrar daquilo, são lembranças saudosistas. Então as boas lembranças é tu te divertir quando pensar naquilo ali. Isso é interessante, sentir aquela saudade, como gostaria de conversar e tal. Apego já é diferente. Apego, a pessoa quer que o outro esteja aqui pra gente fazer coisa que já foi feita lá no passado, para repetir uma. A pessoa que está apegada, ela quer mudar o fluxo. A outra pessoa viajou lá para o outro endereço cósmico e ela quer que ele esteja aqui. Quer mudar o fluxo da vida. Segundo, quer repetir coisas do passado, está voltando atrás. Não, passou, daqui é sempre presente. Então, ela está pegada ao passado, ela está pegada à energia daquela pessoa. Então ela atrapalha tanto a sua evolução quanto a do outro. Então isso é algo que tem que estar muito claro, a diferença da saudade para o apego. Vamos ver o que mais. E isso aí, querendo ou não, o apego é uma falta de aceitação, né? Falta de aceitação da situação.
E não só numa questão de desencarne, né? De tudo. Não é só questão da morte de um ente querido, de tudo. Aconteceu uma situação, enquanto tu não aceitar, tu vai estar apegado àquela situação, tu não vai conseguir te libertar. Então tu está vivendo o passado, não está vivendo o presente. Tu trouxeste teu passado para o teu presente e está preso àquela situação. Então, interessante que a gente comece a ver quantas coisas a gente está apegado lá atrás. Quantas situações, a quantas perdas. Ah, perdeu, perdeu. Já era, vai para frente agora. Batalha para conseguir conquistar outra coisa. O que ficou de aprendizado naquela situação? E então isso é um treino, é um treinamento para desapego, né? Treinamento do desapego. Então, como eu vinha falando, a oração, o poder da oração é algo inimaginável. A oração de uma mãe mesmo, que é uma oração cheia de energia do amor. Quando eu falo oração, não é Ave Maria, Pai Nosso, recitado, decorado. Pode ser Ave Maria, Pai Nosso, mas tem que ser do fundo do coração, entendeu? Não são palavras, são sentimentos em forma de palavra. Isso é uma grande diferença de uma oração que tem a energia carregada de amor e cura de uma simples oração falada. Que aquela ali não tem energia nenhuma, ali é só palavras. Então eu acho que era interessante isso aí, pessoal. Era deixar claro isso aí. Se fez algum sentido isso aí que nós conversamos para vocês, peço que, como energia de troca, curta aí o vídeo, compartilhe também, se quiser, se achar importante para alguém. E nós vamos, daqui a uns dias, vamos falar um pouco mais sobre a questão suicídio, como é uma questão muito grave, muito, como eu já comentei, 800 mil desencarnados por suicídio por ano. Cada 2 minutos, 3 morrem de suicídio na Terra. São números muito altos e tem aumentado, né? E esse tipo de pandemia pouco é falado. Mas o desencarne de um suicida é bem doloroso, como eu já comentei no outro vídeo. E se quiserem que a gente converse mais sobre isso aí, é doloroso e esse sim precisa de muita oração. Transgredir uma lei da vida, fica preso ao corpo, fica preso ao ato do suicídio, é algo muito complicado mesmo. Então esse precisa de muito mais oração que os outros. E tem os suicídios inconscientes, né? Que a gente, por maus hábitos, que a gente escolhe, né? Hábitos que a gente escolhe que estão nos matando aos poucos. Aquilo aí também, querendo ou não, a gente está adiantando a nosso desencarne, né? Então tá, pessoal, acho que era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. E deixa aí nos comentários algum assunto que acha interessante de a gente conversar. A gente vai, se a gente não souber, a gente busca conhecimento e troca essa ideia junto aí, tá bem? Gratidão, fique com Deus.